Olá, nós vamos falar um pouquinho agora sobre o desenvolvimento de um plano de tecnologia da informação, né? O que é esse plano de tecnologia da informação? Bom, no primeiro nós precisamos falar um pouquinho sobre o portfólio de TI. Nós falamos anteriormente, nessa nossa aula, né, sobre os conceitos fundamentais da governança, sobre os conceitos fundamentais da governança corporativa, da governança de TI, o relacionamento entre elas, e vimos também a necessidade da gente definir, né, fazer o alinhamento das ações de TI com as ações do planejamento estratégico dessa organização. E a gente vai ver que o grande produto desse alinhamento é o desenvolvimento de um plano, né, de um plano de tecnologia da informação. Então, na verdade, a gente percebe que a gente vai desenvolver uma série de ações dentro desse plano para que essa organização possa compreender, então, o que é, né, o que se espera dessa TI em relação a esse alinhamento com o planejamento estratégico da organização na linha de um tempo, na linha de ações, né, para que a gente possa, no retorno que se espera desse plano, na definição de indicadores, na valoração do recurso financeiro. Então, a gente precisa escrever um documento, a gente precisa compreender esse universo para que a gente possa compreender o que fazer sobre a ótica da TI. Então, na verdade, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na definição do portfólio de TI. O que é um portfólio de TI? Bom, dentro de um portfólio de TI, a gente não tem lá só projetos, né? Quando a gente fala de gerência de projeto, de gestão de projetos, o portfólio de TI são todos os projetos da TI. Mas quando a gente fala de portfólio de TI, no âmbito da governança de TI, o que a gente tem lá dentro são os projetos de TI, os serviços que a TI oferece, né, que ela tem dentro do seu mapa de serviços, dentro do seu portfólio de serviço, os ativos envolvidos dessa TI e todas as inovações que ela pretende fazer. Porque, veja, a tecnologia ela muda muito rápido. Então, na realidade, a própria área de TI tem que estar constantemente em evolução para acompanhar, né, essa evolução da TI, para poder oferecer produtos de melhor qualidade, com mais segurança, com maior velocidade, melhor desempenho. Então, constantemente tem que ter essas pesquisas, essas inovações, né, esse trabalho de se pensar o que fazer. Então, o que a gente precisa fazer para ter essa compreensão e na linha do tempo a gente conseguir realmente estar alinhado com os negócios da nossa organização é pegar o alinhamento, né, o planejamento estratégico dessa organização, a partir dali olhar e fazer um mapeamento de todas as ações onde existe espaço para que a TI tenha que implementar, fazer alguma ação, tenha alguma participação. E a partir daí é escrito um documento que a gente chama de plano de tecnologia da informação e dentro dele ele é dividido em itens. Itens que a gente vai dando uma explicação dentro do próprio documento, é um descritivo sobre cada ação e qual é o entendimento que se tem do comportamento da TI, das ações de TI, do investimento de TI, do que vai fazer, né? E lá tem coisas de médio e longo prazo, para que a organização possa, então, aferir se ela realmente está alinhada com o negócio ao longo do tempo e quais as ações que ela deve tomar ou não, né? E se, obviamente, ela está no caminho certo. Pode existir a necessidade de, numa linha de tempo, sei lá, de um ano, a gente fazer um realinhamento desse plano de tecnologia da informação com o negócio, porque o negócio ele também muda ao longo do tempo, né? No planejamento estratégico também existe, sobre a ótica da governança corporativa, existe um realinhamento do planejamento estratégico daquela organização. Por quê? Porque o mercado pode mudar, porque pode existir uma nova necessidade que não foi levantada estrategicamente no momento da elaboração do planejamento estratégico. Então, se a empresa vai lá e ela muda o planejamento estratégico, a TI tem que ter essa percepção e também mudar e fazer o realinhamento do plano de tecnologia da informação. Bom, como é que então o plano de tecnologia da informação ele é dividido, né? Ele é dividido em partes? Sim, ele é dividido em grandes itens. Então a gente tem lá dentro desse plano de tecnologia da informação uma parte que fala dos princípios da TI. Bom, esses princípios, como eu disse no vídeo anterior, eles são todas as ações que a organização, né, todos os itens que a organização espera que a TI tenha
comportamentos, relacionamento, o que se espera dessa TI, né? Qual é o engajamento dela com as outras áreas da organização. Então, a TI passa a se conhecer ali, nesse item. Ela sabe o que aquela organização espera dela, do ponto de vista de comportamento, né? Um outro item que tem lá é a arquitetura de TI. Como eu disse aqui, essa organização ela precisa definir a arquitetura de TI que existe na infraestrutura dela, né? Que existe no contexto da área de TI, para que toda organização saiba, né, qual é a orientação tecnológica daquela organização, daquela área de TI. Então, a gente precisa colocar ali. Por quê? Porque a gente, dentro de uma infraestrutura de TI, a gente trabalha com software, com hardware, com tecnologia de comunicação, de banco de dados, enfim, linguagem de programação. Existe uma série de itens que precisa estar alinhado ao meu negócio. Então, na arquitetura de TI, a gente faz esse acoplamento das necessidades de negócio com as necessidades da TI e a gente transforma isso numa arquitetura de TI. Ok? Bom, então, o terceiro item que a gente tem lá é a infraestrutura de TI, que efetivamente a gente monta nessa organização, que existe nessa organização, até para que a gente possa saber se existe a necessidade ou não de atualização desse parque de infraestrutura, né? Quais são as necessidades, novas expansões. Então, a gente precisa pensar, e aí a gente faz um descritivo lá da infraestrutura de TI atual e da desejada. As necessidades de aplicação. Será que essa empresa necessita de novas aplicações? Será que ela tem aplicações que precisam ser atualizadas? Será que a gente precisa comprar novas aplicações? A gente vai desenvolver dentro de casa, a gente vai comprar no mercado? Então, tudo isso tem que estar discutido no item necessidades de aplicações. Então, vejam que existe dentro desse documento, ele é dividido em tópicos. Então, a gente tem um outro tópico lá que trata dos objetivos de desempenho e níveis de serviço e metas da área de TI. Então, eu estabeleço, ao longo do tempo, metas. Eu estabeleço o objetivo de desempenho que eu entendo que a minha área de TI deva ter e os níveis de serviço, para que todos da organização saibam o que é esperado dessa TI. Né? Eu preciso falar da capacidade de atendimento que essa TI tem. Qual é a minha capacidade? Capacidade de armazenamento, capacidade de rede, capacidade de atendimento do meu suporte, capacidade de desenvolvimento de software, se for o caso. Então, eu coloco lá as capacidades de atendimento. Para quê? Para que essa organização possa saber pedir, para que essa organização compreenda a realidade e para que a gente perceba se existe a necessidade ou não de expansão desses serviços ou desses sistemas, enfim, se a gente precisa fazer algum investimento ou não, como é que é, para que a gente possa reconhecer essa TI e aí sim o alinhamento estratégico ficar realmente adequado. Um outro item para a gente tratar é a organização das operações de serviços de TI. Eu preciso implementar a ITIL, eu preciso melhorar a minha operação, eu preciso expandir a minha operação, eu preciso melhorar a gestão. O que está faltando de implementação de controle dentro da minha operação de serviços de TI? Então, dentro do plano de tecnologia, eu coloco a situação atual, a situação desejada e as necessidades que a gente precisa atender para, num objetivo maior, atender os objetivos de negócio da minha organização. Lembra do alinhamento estratégico? Eu preciso alinhar todas as minhas ações de TI com aquele meu objetivo estratégico, que está lá no meu planejamento estratégico, né? E eu preciso também definir uma estratégia para fornecedores de serviços de TI. Então, eu tenho que ver, eu vou terceirizar coisas, eu tenho muitos fornecedores, pouco. Como é esse meu relacionamento? Como é que eu penso, né, em trabalhar? Eu vou contratar alguém através de alguma métrica, através de algum serviço, vou usar nuvem. Então, ali eu defino todas essas estratégias de relacionamento, né, e também com os meus fornecedores. Então, na realidade, a gente, quando vai vendo o plano, a gente vê que ele é um plano robusto e que vai mostrando toda a saúde da TI. Então, a gente tem as competências requeridas, a minha política de segurança da informação também está dentro desse plano, né? Tem uma parte extremamente importante, que é a parte de investimento e custeio. Então, eu tenho que dizer ali o que eu vou contratar como serviço, o que eu vou contratar como investimento, ou seja, o que eu vou adquirir de hardware, de software,
Então, a gente faz todo um planejamento numa linha do tempo, que normalmente é de 3 anos, 4 anos, né? E a gente, a cada ano que passa, a gente realinha isso com o negócio da nossa organização. E no final do meu plano, a gente coloca o roadmap da TI, ou seja, todos os grandes projetos ou todas as grandes macroações que a gente tem para a gente fechar o nosso plano de tecnologia de informação.